Olá, esse é o nosso segundo vídeo da série Discipulado. O meu nome é Leile Albano, eu sou apóstola na Igreja Batista Monte Sião e vamos ficar juntos algumas semanas trazendo reflexões sobre o discipulado. Se esse vídeo fizer sentido para você, te edificar, eu quero desafiar você a compartilhar com um amigo, a se inscrever no nosso canal e a multiplicar esta palavra se ela verdadeiramente te abençoar. Eu quero rapidamente dizer que o tema desse segundo vídeo é autoridade conquistada e eu quero ler com você João 17:4. A palavra do Senhor nos diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A partir desse versículo e os seguintes, Jesus começa a descrever a essência da relação que ele manteve com os seus discípulos e que os levou ao ponto de desenvolverem uma confiança desejada por Jesus. No versículo 7 desse capítulo de João, Jesus ainda afirma: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Fica aqui de uma maneira muito clara a relação que Jesus teve com os seus discípulos. E fica como que subentendido que nem sempre foi assim, ou seja, no relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, houve dúvidas, questionamentos ao longo da caminhada. Mas, ali no versículo 7, Jesus afirma: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Eu e você precisamos nos lembrar que quando Jesus apareceu pregando na Galileia, ele era apenas o carpinteiro, o filho de José, figura absolutamente humana e, ao que parece, muito discreta. Seus próprios irmãos, a princípio, tiveram dificuldades de crer nele. Está lá em João, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5. E parte da sua família até o classificou como desorientado, desconectado, ao vê-lo, então, ministrando publicamente, como ele nunca parece ter feito anteriormente, antes dos 30 anos. Marcos 3, 21. Mesmo os discípulos que deixaram tudo para seguir a Jesus, para ouvir o seu ide e atentarem o seu chamado, eles ficaram impactados com as palavras e os milagres. Mas o desenvolvimento da confiança não foi algo tão simples e tão rápido. Aquela equipe de homens indoutos, trabalhadores, homens do povo, eles demoraram um pouco para ter confiança quanto à verdadeira identidade e missão de Jesus. Isso fica claro quando o Senhor lhes pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Percebe-se aqui uma hesitação no grupo, quando Pedro, afoito, finalmente diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A reação de Jesus demonstra quão importante havia sido tal momento no desafio da conquista daqueles corações. A Bíblia nos conta, então, Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Mateus 16, 17.
Jesus precisou de tempo e investimento para conquistar a plena confiança de seus discípulos. Esse fato nos impõe a você e a mim, que dissemos sim ao chamado de Jesus, a obrigação de suportar o processo da conquista da confiança dos nossos discípulos. Sim, um dos pontos delicados na prática do discipulado é o exercício de autoridade. A relação entre discípulo e discipulador envolve necessariamente submissão e liderança. E a liderança traz consigo a autoridade. Você pode ser amigo do seu discipulador, mas existem momentos que você vai precisar honrar a liderança dele sobre a sua vida. Essa liderança, essa autoridade, ela precisa ser estabelecida sob bases corretas. Nós não podemos extrapolar os limites saudáveis e fazer do discipulado um relacionamento deformado ou abusivo por parte do líder ou descomprometido por parte do discípulo. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, uma autoridade saudável, desenvolvida em cima da base da confiança e do relacionamento. Mas nós também precisamos que os discípulos desenvolvam o entendimento de ouvir aquele que está se comprometendo com a sua vida e com o seu futuro. Não são raros os exemplos de pessoas que, em nome do discipulado, estabelecem uma relação de medo e de castração, ou seja, uma relação doentia e por vezes abusiva. Sabe, a Bíblia faz referência a esse tipo de relação e está lá em Juízes, logo no primeiro capítulo. Eu quero que você abra, eu quero ler a partir do versículo 5 até o versículo 7. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Sim, esse homem terminou mal, porque estabeleceu sua autoridade sobre bases absolutamente malignas. Adoni-Bezeque significa meu senhor relâmpago. Adoni-Bezeque é o tipo de líder que sufoca, que castra, que age por vezes, de uma maneira intempestiva, sabe aquele líder tempestade sobre a vida dos seus liderados. Seu interesse enquanto líder não é promover, lapidar, potencializar os dons e a capacitação de cada um dos seus liderados. Não, pelo contrário, o seu propósito é dominá-los, usá-los, oprimi-los. Sim, Adoni-Bezeque mantinha 70 reis nessa condição. Ao mandar cortar os polegares das mãos e dos pés, roubou-lhes a identidade e a capacidade de se equilibrarem por conta própria. Eu e você precisamos entender que o polegar é algo muito importante, tanto nos membros superiores
quanto nos membros inferiores. Nas mãos, o nosso polegar, além de nos dar a nossa impressão digital, a nossa marca, a nossa identidade exclusiva, é o polegar que nos distingue de outras pessoas, mas é o polegar que dá força e habilidade. O polegar dos pés exerce uma função insubstituível. É dele que vem o equilíbrio do corpo e o maior impulso para caminhar. Sim, Adoni-Bezek amputou os polegares daqueles 7 reis, tanto os das mãos quanto dos pés. Deixou-os então completamente à mercê dos seus caprichos e incapazes de recuperar a sua própria firmeza, identidade e habilidade. A proposta de Jesus, ao mandar-nos fazer discípulos, é totalmente oposta. Jesus, ele conquistou a submissão e a autoridade na vida dos seus discípulos através de relacionamento, através da vida, através do testemunho e através do serviço. É inegável que o caminho da conquista de autoridade e submissão demanda tempo, relacionamento, testemunho, troca, interação, verdade e cumplicidade. Se você quer seguidores saudáveis, inspire-os, passe tempo com eles, desenvolva relacionamentos. Este é o discipulado saudável, que está então comprometido com a paternidade. Sim, o chamado para que eu e você sejamos pais e mães de multidões é o chamado de nos comprometer com a vida do nosso discípulo. É o chamado à paternidade, fazê-los crescer, fazê-los caminhar firmes e constantes, fazê-los reconhecer as suas identidades no reino espiritual. Isso requer da minha vida e da tua vida intencionalidade e comprometimento. Isso envolve gerá-los em Cristo, ou seja, conduzi-los à conversão genuína e formá-los na mente de Cristo, apresentando-lhes não só um padrão desejado, mas um modelo a ser vivenciado. O termo submissão traz a ideia de estar sob a missão do outro. Submeter-se significa meter-se debaixo do chamado de alguém. Quando se fala de convivência e conquista de confiança, a tarefa exigirá do discipulador testemunho. Talvez seja por isso que, principalmente nos nossos dias, grande parte dos líderes preferem a distância da impessoalidade, porque ali nós não teremos o compromisso com o testemunho. Sabe, não era soberba que fazia com que homens como Paulo escrevessem: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Filipenses 3,17. Era a consciência de Paulo que o discipulado não exige retórica, o discipulado exige vida, na vida exige testemunho. Enquanto Paulo formava o jovem Timóteo, ao vê-lo debaixo das desconfianças lançadas sobre ele ser um ministro jovem, Paulo não o incentivou a retrucar, a se impor pela força, pelo contrário, Paulo o orienta: ninguém despreze a tua mocidade. Antes, Timóteo, torna-te o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12.
Esse é o desafio de um discipulado saudável, tendo como modelo Jesus, o meu e o teu Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.